Fala galera, canal Meu Tricolor chegando nessa noite de sexta-feira para poder a gente falar, né, da saída do Fred fora do Fluminense. Você tá sabendo disso? Se você já tá sabendo disso, você sabe dos bastidores. Eu vou te contar aqui o motivo dessa saída do Fred, se você ainda não sabe. Mas quem ainda não sabe, né, no mínimo vai ficar igual a eu, né? Eu me peguei, assim, realmente surpreendido com um real motivo e acredito que também vai surpreender a todos vocês. Nesse vídeo, além de falar sobre a saída do Fred, do Fluminense, vamos falar sobre prováveis escalações de Fluminense e de Vasco, tá? Notícias muito urgentes, muito fresquinhas para vocês. E vamos também esboçar aqui uma rodada perfeita na 22ª rodada pro nosso Fluminense, beleza? Vem comigo nesse vídeo porque tá bem legal. Solta a vinheta aí. Fala torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner e para mim é sempre uma alegria estar aqui com todos vocês. Quero te desejar uma excelente noite, hein? Muito obrigado pela tua parceria, muito obrigado pela companhia de vocês, obrigado principalmente pela presença, show? Você que clicou nesse vídeo, show de bola, obrigado de coração, tá? Se puder, deixa o like antes de começar já o vídeo para vocês não esquecerem. Para você que está me vendo e ainda não é um inscrito, se inscreva no canal, é muito importante a tua inscrição. E compartilhe os vídeos do canal do Meu Tricolor com o máximo de pessoas que vocês puderem, tá? Vamos agora bater. O próximo objetivo do canal é que chegar a 18 mil inscritos. Conto com todos vocês, beleza? Sem muita demora, pra gente não perder muito tempo nesse vídeo, eu fui surpreendido na noite, né, desta sexta-feira com a notícia de que Fred saiu do Fluminense, pediu desligamento. Saiu fora. E eu não sei se você está sabendo, você que aqui que é um amigo meu, né, inscrito do canal, do Meu Tricolor, mas eu vou depois de ler aqui para vocês a matéria de um repórter, né, de um jornalista muito conceituado, é claro, né, e depois eu vou expressar para vocês a minha opinião. E é claro que eu abro para vocês também, aqui no nosso canal, para você também expressar a sua opinião, tá bom? Não precisa você concordar com a minha opinião, cada um pensa de um jeito, show? E é claro que no final a gente sempre vai se respeitar, que é o máximo que a gente tem que fazer. Mas a matéria, né, que me surpreendeu tá no site Trivela, trazida pelo colega Caio Blois. E a matéria diz assim, ó: bastidores, saída de Fred rendeu nova despedida emocionada ao Fluminense. Esse título já me remete, né, a um segundo, né, luto no Fluminense em 2024. Saiu o Fernando Diniz, a tristeza violenta. Jogadores que não conseguiram mais jogar bola. John Kennedy, Germancano, Samuel Xavier passou um tempo mal. Martinelli passa um tempo mal, tá tentando voltar agora, entendeu? Keno, né? E por aí vai uma lista de imensos jogadores, né? Dizem que Germancano chorava copiosamente. Ah, Fagner, pô, você não entende, era uma relação de amizade. Pô, entendo, cara. Só que é aquele ditado que a gente conhece na vida, né? Amigos, amigos, negócios à parte. Cara, eu gosto muito de você. Mas, ó, é igual a eliminação nossa da Copa do Brasil. Chora no dia 7. No dia 8 vai trabalhar. Porque já tem próximo jogo. Quem é profissional tem que lidar com isso, cara. Com as adversidades da vida. Então você perde um dia, nem sempre você vai ganhar. Você dorme triste pra caramba, mas acorda no dia seguinte já tendo que sacudir a poeira e dar a volta por cima. Eu penso assim, não sei se você concorda comigo, tá? Se a gente for falar de luto familiar, de um parente nosso que morreu, aí já é outra coisa, tá? E eu também tenho um pensamento sobre isso. Na minha opinião, eu não posso ficar em luto por um familiar meu durante um ano, durante um mês inteiro. Por exemplo, entendeu? A tristeza, ela vai ser eterna. Mas a gente tem que levantar a poeira. Ninguém vai ficar para semente. Mas enfim. Ídolo leva jogadores
ao subtítulo Funcionários e membros da diretoria no CT Carlos Castilho, as lágrimas com sua saída do tricolor. Todo mundo chorou. Vamos lá. O Fluminense surpreendeu na noite desta sexta-feira, dia 9, né? E anunciou em nota oficial a saída do diretor de planejamento Fred. Para muitos, o maior ídolo da história do clube. O ex-camisa 9 e hoje dirigente, né? E hoje, né, no caso da matéria, né, dirigente pediu para deixar o seu cargo em função de questões pessoais e familiares. Vamos trabalhar em cima disso aqui, tá? Fagner, teve um motivo. Tudo tem um motivo na vida, né? Qual foi o motivo do Fred aqui? Pediu para deixar seu cargo em função de questões pessoais e familiares. Depois a gente vai chegar lá. E vamos lá. A nota do Fluminense. Na tarde desta sexta-feira, Fred Guedes deixou o cargo de diretor de planejamento esportivo do Fluminense. O nosso eterno ídolo explicou que pretende se dedicar a questões pessoais de seus familiares neste momento. Por isso, solicitou seu desligamento do clube. O Fluminense, em nome de sua imensa torcida, agradece por toda a dedicação. As portas estarão sempre abertas àquele que dignificou nossas cores como atleta e diretor, estando presente na construção de 2 títulos brasileiros, da Libertadores e da Recopa e 3 campeonatos carioca, tá? Essa é a nota do Fluminense. Show? Essa é a nota do Fluminense. Aí, a matéria do Caio Blois, ela segue e diz o seguinte: a Trivela apurou, presta atenção aqui, tá? Que o novo adeus de Fred ao Fluminense rendeu mais uma despedida emocionada no CT Carlos Castilho. Após muito choro na saída de Fernando Diniz, que inclusive fez o tricolor demorar ainda mais a se recuperar no Campeonato Brasileiro, o dia foi novamente sentimental no clube. Olha só, em segunda vez, hein? O presidente Mário Bittencourt, amigo de Fred, tentou demovê-lo da ideia. Na derradeira reunião, o mandatário ponderou sobre a importância dele para o clube, não só como dirigente. Ainda assim, a decisão do ex-jogador estava tomada. O presidente Mário tentou fazer com que Fred permanecesse. Desse jeito, coube aos dirigentes, jogadores e funcionários apenas lamentações. Muitas pessoas choraram ao se despedir de Fred, que deixa o cargo no clube após 20 meses. Enquanto diretor, o ídolo montou o elenco campeão do Carioca e da Libertadores da América em 2023 e da Recopa Sul-Americana em 2024. Né? Fred externou o desejo de saída do Fluminense nesta semana. O desejo de Fred foi externado a Mário Bittencourt e ao diretor de futebol Paulo Angione nesta semana. O ídolo tricolor alegou questões pessoais e familiares. Vamos lá. A Trivela apurou que a exposição... Olha aqui o motivo, ó. A Trivela apurou que a exposição do dia a dia foi um fator fundamental para a decisão de Fred. O agora ex-diretor de planejamento já estava acostumado com a pressão dos tempos de jogador, mas como dirigente se viu novamente tolhido de sua privacidade. Isso aqui seria alguma novidade para o Fred? Eu era perseguido quando era jogador, mas agora que eu estou na função de dirigente, eu não serei perseguido? Claro que vai, pô. Porque é uma pessoa de dentro do clube com importâncias, decisões que ele que toma. Como é que não vai ser cobrado? Vamos lá. Família, telefone vazado e pressão pesaram em decisão de Fred. Durante fases ruins, a pressão aumentou. Óbvio, né? Sem poder resolver dentro de campo, como em tantos outros jogos pelo Fluminense, o dirigente fez de tudo para se adaptar. Mas após conquistar mais 2 títulos logo em seu primeiro ano, o ídolo já não via tanto sentido em abdicar novamente de uma vida normal. Fred chegou a esse entendimento após conversa com a esposa Paula Armani. Ela afirmou ao ídolo do Fluminense que apoiaria qualquer decisão que ele tomasse. Desde o início, o ex-atacante adotou um silêncio
Seu telefone pessoal, por exemplo, foi vazado em 2023 e em 2024. E algumas pessoas o incomodaram nesta sequência de derrota. Isso reproduziu sua frequência, por exemplo, nas redes de futevôlei, no posto 9 e em seus restaurantes preferidos em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, onde mora. E então, meus amigos, o que a gente consegue entender dessa saída do Fred? O Fred está querendo privacidade. O Fred não quer mais ser incomodado pela torcida quando o Fluminense perde. E aí, meus amigos, eu vou dizer um negócio para vocês. Todo mundo é livre para tomar a decisão que quiser, cara. Mas a pergunta que eu me faço é: pô, cara, será que foi o melhor momento pro Fred ter saído do Fluminense? A gente acabou de vir de uma eliminação de Copa do Brasil. A gente está lutando para sair da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Vamos conseguir. E a gente tem mais um bicampeonato de Libertadores mais para frente. Por quê? É uma pergunta que eu faço. O Fred não esperou ao menos terminar esta temporada. Já deixava tudo alinhado com a direção, né? Talvez até o próprio presidente orientou ao Fred fazer isso. Cara, fica com a gente nessa reta final. A gente precisa de você. Para você é um cara, é um líder, tá sempre aqui no vestiário, sempre no CT, trocando ideia com a rapaziada. Você é importante, você é uma referência. Fica até o final do ano. Mas o cara não consegue, sabe, superar esse momento de perseguição que passou. Já até passou. Hoje o Fluminense não vive mais isso, entendeu? Estamos aí a 5 jogos no Campeonato Brasileiro sem perder. Um empate e 4 vitórias. Só que por questões pessoais, o cara perdeu a privacidade de jogar o futevôlei dele. Agora o cara tem um telefone vazado, ficam mandando mensagem pra ele e tal, entendeu? Aí, no restaurante que ele vai, é cobrado no restaurante. Cara, você é uma pessoa, sabe, importante do futebol. Então, tentaria segurar isso até o final do ano. Isso eu tô falando por mim. Na importância que ele tem pro Fluminense. Mas, como eu disse anteriormente, ele é livre. Ele toma a decisão que ele quiser. Mas na minha opinião, quando eu leio que ele, sabe, tá sem liberdade para jogar o futevôlei dele, tá sem liberdade para ir no restaurante, telefone vazado, troca o chip, pô. Troca o chip, pô. Faz alguma coisa. Mas simplesmente num momento como esse, o Fluminense, né, tá ainda se trabalhando para sair dessa situação, o Fred opta por deixar o Fluminense e causou no Fluminense mais uma sequência de choradeira. Foi choradeira com o Fernando Diniz e agora outra choradeira com o técnico, o Fred. Então, é uma situação assim lamentável. O Fred é gigante na história do nosso Fluminense. 199 gols. O cara tem 2 títulos brasileiros. E como diretor de planejamento aí ajudou a ganhar Libertadores, ajudou a ganhar o Bicarioca de 2023 e também ajudou aí a Recopa Sul-Americana. Então ele tem a sua importância, é um ídolo da nossa história. Mas fazer esse tipo de, sabe, de atitude saindo do Fluminense num momento como esse, eu acho uma decisão errada. Mas eu respeito, é claro que eu respeito, mas não concordo com essa decisão. De verdade, não concordo. Mas não tem muito o que falar. O Fred está fora do Fluminense e agora ele vai ter a liberdade que ele tanto deseja de jogar o futevôlei dele no posto 9, de ir no restaurante a hora que ele quiser, entendeu? Enfim, cara, é uma situação triste. Esses são os bastidores da saída do Fred como diretor de planejamento esportivo do Fluminense. Para mim, muito lamentável. Mas passou.
Fred passou, vamos ficar triste? Fica triste só um pouquinho. E já acabou. Acabou, entendeu? Passou o Fred e agora vamos embora. A gente tem um jogo muito importante amanhã. E eu quero estar te passando aqui agora a provável escalação do Fluminense para amanhã contra o Vasco. E também vou te passar a provável escalação do Vasco para enfrentar o nosso Fluminense. Segundo apurou o site GE, tá? Na tarde desta sexta-feira, o Fluminense finalizou a sua preparação final para o jogo de amanhã. E saiu uma notícia, né? Eu até trouxe para vocês ali no rodapé do vídeo anterior. Kevin Serna sentiu um desconforto, não tem lesão, tá? Kevin Serna não tem lesão. Sentiu um incômodo, um desconforto na panturrilha e não vai enfrentar o Vasco amanhã por questões de ser poupado. Preserva ele para poder ele estar bem contra o Grêmio na terça-feira. Então, sai Kevin Serna, quem entra? Em tese, quem entraria seria o Keno, mas essa é a dúvida que o site GE trouxe para a provável escalação do Fluminense amanhã, tá? Quando ele fala que essa é a dúvida, eu tenho que te informar que o Mano Menezes ele deve repetir a zaga amanhã contra o Vasco. Thiago Silva e Thiago Santos. Não sei se é uma decisão acertada, a gente só vai saber quando o Fluminense entrar em campo e jogar o futebol. Também é uma provável escalação, possa ser que mude, né? Mas estamos todos nós querendo ver a oportunidade para o Ignacio acontecer. E quando que será que isso vai acontecer? Vai acontecer contra o Grêmio? Um jogo de importância nas oitavas de final de Libertadores? Talvez não, né? Então, quando que Ignacio vai estrear? Essa é a grande incógnita. Então, para o lugar do Kevin Serna, a dúvida é entre Keno ou entre Lima. Se entrar o Keno, mantém o 4-3-3, com Keno, Arias e Cauã Elias. Se sair o Keno, não entrar o Keno e entrar o Lima, é um 4-4-2, como tendo variações de fazer um 4-3-3 também, tá bom? Então, o provável Fluminense de amanhã é, segundo o site GE, tá bom? Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa, André, Martinelli e Ganso, Lima, Cauã Elias e Arias. Esse é o provável time do Fluminense amanhã, tá? Aí, possa ser que mude Thiago Santos, Martinelli no lugar de Nonato, tá? Ou Nonato no lugar do Martinelli. E Lima ou Keno no lugar de Kevin Serna. Kevin Serna já tá fora. Beleza? Esse é o provável time do Fluminense para amanhã. A escalação mesmo só sai 1 hora antes do jogo. O jogo é amanhã às 9h30 no Newton Santos. Beleza? Agora deixa eu te passar aqui o Vasco. O Vasco amanhã não vai ter 2 jogadores, tá? Que é o Coutinho, Felipe Coutinho e também o Lucas Piton, tá? O Vasco não vai ter esses 2 jogadores amanhã. O provável time do Vasco para amanhã é esse aqui agora que eu vou falar para vocês, ó. Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo Pelé, Vitor Luiz no lugar do Lucas Piton. Esforza, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Payet, Adson e Verrete, né? Esse é o provável Vasco de amanhã. Então, sem o Coutinho e sem o Piton, tá? Acho que nosso Fluminense tem totais condições de ganhar amanhã. Cara, ganhando amanhã, nós faremos o 6º jogo sem derrota, 5 vitórias consecutivas, tá? Então, assim, será uma noite perfeita. Mais perfeita ainda é sobre esboçar essa rodada perfeita aqui para vocês. Amanhã, 4 horas, no Castelão, Fortaleza pega o Criciúma. Cara, o Fortaleza precisa ganhar do Criciúma e aí segura o Criciúma na tabela de classificação. Cuiabá e Grêmio jogam às 19 horas. Aqui o resultado ideal é um empate. É um empate, né? Para poder o Fluminense, né, deslanchar e conseguir passar o Grêmio na tabela de classificação. O Cruzeiro recebe o Atlético Mineiro. O Cruzeiro está bem mais na frente do que o Atlético Mineiro, mas o empate sempre não deixa nenhum nem outro pontuar 2 pontos a mais. Cada um pontua 1 ponto, né? Então seria importante que houvesse um empate entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. Corinthians recebe o Bragantino, né, na Neoquímica Arena. E outra vez aqui eu torço por um empate.
para mim a rodada fica perfeita se houver esse empate. E a noite de sábado ela termina com Vasco e Fluminense em São Januário. Aqui, é claro, uma vitória do nosso tricolor, leva a gente a 23 pontos, 1 ponto do Vasco, né? Então é um jogo de 6 pontos, a gente segura o Vasco e cola neles lá, entendeu? E sai da zona do rebaixamento, beleza? No domingo, às 11 horas da manhã, no Alfredo Jaconi, o Juventude pega o Botafogo. Aqui eu tô torcendo para que o Botafogo vença ou que haja um empate. Segura o Juventude também, tá? São Paulo pega o Atlético Goianiense no Morumbi e é basicamente quase certo uma vitória do São Paulo, né? Pelo menos é o que deve acontecer. O Bahia pega o Vitória na Arena Fonte Nova, o clássico Bavi. E aqui eu tô torcendo, claro, também para um resultado de ou vitória do Bahia ou um empate. Flamengo pega o Palmeiras, aqui não interessa muito pra gente. O Internacional recebe o Atlético Paranaense no Beira-Rio, tá? É o último jogo da rodada amanhã. E aqui eu também torço por um empatezinho para poder a rodada ela ser perfeita para nós, tá? Queria saber a tua opinião. Comenta aqui embaixo sobre Fred, sobre essas prováveis escalação do Fluminense e comenta também sobre essa rodada perfeita, qual é o teu palpite para essa rodada 22ª, tá? Deixa o teu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Beijo no teu coração, obrigado pela tua presença até o final e uma excelente noite de sexta-feira a todos vocês. Valeu, galera!